Hoje nós vamos falar sobre endometriose. Por definição, é a presença de tecido endometrial fora do corpo uterino. Os locais mais comuns em ordem decrescente de frequência são os ovários, 65%, fundo de saco posterior, 30 a 34%, fundo de saco anterior, 15 a 35%, ligamentos uterossacros, 28 a 60%, ligamento largo, 16 a 35%, trompas, colo sigmoide e apêndice cecal. Então, essa figura mostra essas localizações, onde tem essa bola vermelha, são os possíveis locais da presença de tecido endometrial fora do corpo uterino. Então aqui nós temos a vulva, o períneo, periuterino, fundo de saco de Douglas, a serosa do cólon, trompa de falópio, os ovários, a serosa do apêndice cecal e do íleo terminal, e na região do músculo reto abdominal e no umbigo. Outros locais menos acometidos são vagina, cérvice, septo reto vaginal, seco, íleo, canal inguinal, cicatrizes abdominais ou perineais, ureteres, bexiga e umbigo, e, excepcionalmente, na mama, no pâncreas, no fígado, na vesícula biliar, nos rins, uretra, extremidades, nas vértebras, osso, nervos periféricos, no pulmão, no diafragma e também no sistema nervoso central. Lembrando que essas localizações são excepcionais. Em termos de epidemiologia, corresponde a 1 a 7% de mulheres submetidas à laqueadura tubária, 12 a 32% das mulheres submetidas à videolaparoscopia por dor pélvica crônica em idade reprodutiva, 9 a 50% das mulheres submetidas à videolaparoscopia por infertilidade, e a idade média ao diagnóstico, 25 a 30 anos. Ela é muito rara em meninas na pré-menarca. Então, por essa epidemiologia, a gente observa que existe uma influência da idade, da raça, principalmente da idade, raça e status socioeconômico são fatores epidemiológicos controvertidos. Outros fatores de risco, ou fatores de risco: história familiar pregressa, principalmente materna, malformações uterinas, menarca precoce, ciclos menstruais curtos e duração do fluxo menstrual aumentado. Fluxo menstrual aumentado, estenoses cervicais, baixos índices de massa corporal, gestação tardia, nuliparidade, raça branca e asiática e consumo exagerado de café e álcool. Evidências sugerem que a endometriose é um fator de risco para câncer de ovário epitelial. Quais são os tipos de câncer de ovário mais associados à endometriose? Principalmente o carcinoma de células claras, correspondendo a 35,9%, e carcinoma endometrióide do ovário,
correspondendo a 19%. Em termos de etiologia, quais são as teorias que tentam explicar a presença desse tecido endometrial fora do corpo uterino? Primeiro, a teoria da implantação ou da menstruação retrógrada, ou também conhecida como do transplante ou do efluxo menstrual. Essa teoria foi proposta por Sampson em 1927, que dizia que o efluxo menstrual retrógrado pode ser transplantado a locais ectópicos, fora do corpo uterino. Segundo, teoria imunológica. Em pacientes com endometriose, as células endometriais escapariam de ser eliminadas pela resposta imune inflamatória, devido então a uma alteração da imunidade humoral e celular. Terceiro, teoria da metaplasia celômica. Nessa teoria, as células mesoteliais, que revestem as cavidades abdominais e pélvica, essas células totipotentes localizadas no peritônio sofreriam um processo de metaplasia, transformando-se em células endometriais. O peritônio, lembrando que o peritônio deriva do epitélio celômico, tá? Então ela é conhecida também como teoria da metaplasia celômica. Teoria da indução corresponde a uma extensão da metaplasia celômica. Um fator bioquímico endógeno induziria o desenvolvimento de células indiferenciadas em tecido endometrial, dando início à metaplasia. E aqui nessa figura, uma espécie de resumo das origens da endometriose propostas. Tá? Então, esse tipo de endometriose com presença de tecido endometrial ectópico no ovário é um tipo de metaplasia celômica. Tá? E o que se forma no ovário frequentemente são os cistos endometrióticos ou endometriomas. Por menstruação retrógrada, haveria implantes endometriais com metaplasia no epitélio celômico, né? Uma metaplasia celômica, então, com produção de prostaglandinas que induziriam a migração de ciclooxigenases, fatores estromais pró-inflamatórios e outros mediadores inflamatórios, tá? A partir do fator inicial, que é o aumento da ciclooxigenase a nível desses locais, ativando os macrófagos, tá? E aí induzindo então os implantes de tecido endometrial. Tá? Isso aqui é um esboço das origens das teorias propostas. Uma outra teoria que tenta explicar é a teoria iatrogênica. O endométrio ectópico seria induzido de forma iatrogênica por um transplante mecânico de células. O exemplo é endometriose em cicatrizes de cesariana, de episiotomia, de amniocentese e de videolaparoscopia. Depois, a teoria metastática. Nessa teoria, propõe-se que a endometriose se origina devido à disseminação hematogênica do tecido endometrial para a circulação durante a menstruação. Essa teoria explica a presença de endometriose em locais distantes, como o pulmão, os ossos e o sistema nervoso central. Lembrando que esses locais são excepcionais. O quadro clínico da endometriose mais frequente são as alterações descritas nesse slide. A dismenorreia, dispareunia, que é dor à relação sexual, dor pélvica crônica, disquesia, que é a dor à evacuação,
infertilidade ou subfertilidade, além de disúria cíclica, hematúria e até mesmo obstrução com retenção urinária. Quando a região dos pulmões está acometida, nós podemos ter pneumotórax, hemotórax, hemoptise e nódulos pulmonares. O diagnóstico da doença é baseado no exame clínico, na ultrassonografia transvaginal, na videolaparoscopia, que é o padrão ouro, porque ao mesmo tempo que se observa as alterações induzidas pela endometriose, se faz a biópsia e com isso a possibilidade de fazer o diagnóstico definitivo. A tomografia com ressonância magnética, tomografia, também são métodos de imagem que ajudam a fazer o diagnóstico. Além da dosagem de CA-125, que é, na realidade, ao mesmo tempo que se faz o diagnóstico da endometriose, também, dependendo dos níveis de alteração, podem ajudar no diagnóstico, no acompanhamento de neoplasias induzidas a nível de ovário. Do ponto de vista da patologia, quais são os achados macroscópicos? Cistos achocolatados no ovário, isso a gente chama de endometrioma ou cistoendometriose. Numa fase inicial, lesões vermelhas, que são fases mais ativas da doença. Lesões pretas, que são correspondendo a lesões menos ativas. Lesões brancas ou cicatriciais, significando 7 a 10 anos de evolução, em geral, e correspondendo a lesões peritoneais, multifocais ou difusas, tá? Na cavidade abdominal e pélvica. Os achados microscópicos são glândulas e estroma endometriais com ou sem macrófagos contendo a hemosiderina. Então, aqui está um exemplo macroscópico de lesão vermelha, tá? Que é uma das manifestações iniciais da endometriose observadas na videolaparoscopia. Aqui é a histopatologia de uma lesão vermelha, com glândulas endometrióticas na região do aumento, circundado por blocos, né? Por focos de estroma endometrial celular, tá? E aqui macrófagos contendo a hemosiderina ou a hemosiderina extravasada na região do estroma. Aqui é a glândula endometrial, né, no meio do estroma. Então, como é que a gente sabe que é endometriose? Porque tem a glândula endometrial, tem focos de extravasamento de hemácias e tem um estroma endometrial, que corresponde a essas células fusiformes aqui, ou ovais. Tá? Depois nós temos a lesão preta, também conhecida como lesão em queimadura por pólvora. Tá? Numa fase cicatricial inicial. Tudo isso do ponto de vista da laparoscopia. Outra lesão preta ou lesão em queimadura por pólvora, tá? Também cicatricial, já com uma fibrose mais extensa, que resulta numa superfície toda irregular, toda cicatricial, com retrações. E aqui, uma lesão preta por em queimadura por pólvora, tá? Só que no ovário. Aqui a gente tem a trompa e aqui o ovário. Tá?
histologicamente, uma erosão parcial com alterações reativas do epitélio de revestimento, num caso de cisto endometriótico ou endometrioma ovariano. Aqui a gente está vendo que tem macrófagos cheios de hemosiderina na parede. Tá? O revestimento epitelial e os macrófagos contendo hemosiderina. Outra lesão branca, cicatricial, já numa fase bem adiantada, com extensa fibrose. Aqui uma figura do livro do Netter, em que a gente observa uma endometriose pélvica difusa com cisto endometriótico achocolatado a nível do ovário direito, aqui no caso. Tá? Aqui uma parede corte longitudinal mostrando o revestimento de um cisto endometriótico com hemosiderina extravasada e as glândulas e o estroma endometrial. Todas essas localizações apresentam o mesmo aspecto histológico. Endometrioma, cisto achocolatado, esse é bem grande, espessando a parede do ovário. O cisto endometriótico, também conhecido como endometrioma, tá? Comprometeu toda a estrutura do ovário. Aqui já está aberto do ponto de vista longitudinal. Tá? Então essa parte aqui é a superfície interna do cisto. O que a gente observa na microscopia é exatamente isso. Tá? Uma hemorragia aguda presente no estroma do endométrio ectópico. E aqui o revestimento epitelial das células endometriais. Aqui nós temos os possíveis tumores malignos associados a uma complicação devido à presença do tecido endometriótico. Uma delas é o carcinoma de células claras do ovário, também conhecido como adenocarcinoma de células claras do ovário. Então, se origina ou se associa à endometriose atípica. Tá? São essas células aqui, essas estruturas glandulares com células claras. E aqui, o carcinoma endometriose do ovário associado à endometriose, lembrando um carcinoma, um adenocarcinoma endometrioide, com estruturas cribriformes, à semelhança do que ocorre na mucosa endometrial. Tá? Só que esse é primário no ovário. Bom, e finalmente, vamos dar uma ligeira pincelada nesse assunto, que é o tratamento medicamentoso. E como que é o tratamento da endometriose? Em primeiro lugar, medicamentoso e cirúrgico. Tá? O cirúrgico só é indicado após a gente instituir o tratamento medicamentoso e esse não ser efetivo. Então, qual o tratamento medicamentoso atual? Primeiro, inibidores da ciclooxigenase 2. Quais são? Ácido acetil salicílico, o paracetamol,
o naproxeno e o ibuprofeno. Segundo, inibidores da aromatase. São um grupo de medicamentos que bloqueiam a enzima aromatase formada no tecido adiposo, que reduz os níveis de estrogênio. Esse grupo de medicamentos, aqui nós temos 3, é conhecido por anastrozole, que é o Armidex, o letrozole, que é o Femara, e o hexamastane, que é o Aromazil. Eles são utilizados classicamente no tratamento do câncer de mama e de ovários em mulheres no período pós-menopausa. Tudo isso é meio controverso, tá? Tem um efeito, realmente é útil no tratamento, porém tem muitas, dependendo de caso para caso, tem muitas mulheres que não respondem a esse tipo de tratamento, e aí é indicado o tratamento cirúrgico. Esse tratamento cirúrgico é cirúrgico a céu aberto ou cirúrgico através de videolaparoscopia endoscópica. Tá? E além disso, nós temos também o tratamento combinado, tá? Que é a utilização de antiestrogênicos através de pílulas, né, anticoncepcionais modificadas, e o tratamento cirúrgico.